Marcos Daniel, sou aluno de doutorado da Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. Vim falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, com apoio da FAPEMIG, sob a orientação da professora doutora Lúcia Alves de Oliveira Fraga. O tema do nosso trabalho é marcadores de resistência à poliquimioterapia e indicadores de infecção subclínica em indivíduos não notificados ou assintomáticos com qPCR positivo para o DNA do M-lebre. A hanseníase é causada pelo micobactério lepre, foi descrita em 1873 por Gerhard Hansen. É uma bactéria que possui sua parede grande quantidade de lipídio, inclusive um muito específico, que é o glicolipídio fenólico, que a gente chama de PGL1. E ao longo da história, ao longo da sua evolução, ele vem involuindo, na verdade. Ele vem perdendo os genes ativos, né? Ele tem cerca de 2.700 genes ativos, 1.116 pseudogenes, 1.604 sequências codificadoras. Quanto à classificação dele, ele pode ser classificado operacionalmente em paucibacilar e multibacilar, dependendo da quantidade de lesões ou nervos espessados. E Ridley-Joplin classifica como fator imunológico, onde os indivíduos que têm uma resposta imunológica mais celular, eles tendem a ter um polo mais tuberculoide, e os que têm uma resposta mais humoral ou de anticorpos, por produzirem mais IL-4 e IL-10, eles tendem a ter uma forma mais grave da doença, que a gente chama a forma lepromatosa, né? Que é o polo lepromatoso. Quanto à epidemiologia, o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de casos de hanseníase, ficando atrás somente da Índia, né? Minas Gerais também é uma região endêmica para hanseníase, principalmente o leste de Minas, a região de Governador Valadares, onde nós somos considerados hiperendêmicos para essa doença, visto que ela comete mais de 10 pacientes a cada 100 mil pessoas, a cada 100 mil habitantes. Uma das dificuldades do diagnóstico do M-lebre é o não cultivo, então o método de cultivo nele é método in vivo, que é o método mais trabalhoso. Então, o desenvolvimento de métodos imunológicos e moleculares são de fundamental importância para auxiliar no diagnóstico precoce, impedindo o agravamento da doença, controlando a transmissão da doença, né? Nós trabalhamos com o teste aqui da polimerase, que são testes moleculares, com os alvos 16S, RNA e o RLEP, mas já existe kit padronizado no Brasil, como o kit NAT, que é autorizado pela Anvisa. E nós investigamos também mutações nos genes que conferem resistência aos medicamentos utilizados no tratamento, como a dapsona, as quinolonas e a rifampicina, que é o único medicamento bactericida hoje para hanseníase, né? Aqui está uma imagem mostrando como a rifampicina atua. No caso, ela inibe a RNA polimerase dependente de DNA, impedindo a elongação do RNA mensageiro da bactéria. A hipótese é que cerca de 3% dos participantes positivos para o M-lebre, eles possam apresentar também resistência, né? Quando a gente associa os fatores imunológicos, sociais, que eles possam apresentar mutação que confira resistência à poliquimioterapia. O objetivo é identificar essas mutações nesses genes já estabelecidos, identificar mutações, né, que conferem a resistência à rifampicina, dapsona e fluoquinolonas por meio de sequenciamento de sangue, realizar o exame clínico dermatoneurológico dos participantes para identificação de sintoma dos indivíduos qPCR positivo, mas que ainda não possuem notificação ou um diagnóstico definido, e associar esses dados moleculares e clínicos dermatoneurológicos para calcular o grau de adoecimento desses indivíduos. Ela é uma sequência de um outro trabalho, onde das 278 amostras que apresentaram PCR positivo, nós vamos trabalhar com sequenciamento para 158 que tem notificação, desde que e 120 suspeitos. Porém, para o teste de resistência serão selecionadas amostras apenas que possuem o CT abaixo de 26. E os indivíduos que não têm notificação, mas que o PCR foi positivo, a gente vai fazer o follow-up para verificar o grau de adoecimento. A metodologia da resistência, né, é selecionar as amostras, amplificar, fazer o gel de eletroforese para identificar as bandas, recortar, purificar, fazer o sequenciamento por meio de sangue e fazer análise no software Mega 12. O impacto acadêmico que já gerou o desenvolvimento dessa pesquisa no mestrado e doutorado foi um prêmio em terceiro lugar na categoria de relato de casos em hanseníase, né, pelo trabalho de valor diagnóstico PCR quantitativo em acompanhamento de um paciente com hanseníase, apresentação em simpósios, congressos internacionais, no STMAID, por exemplo, com apoio da FAPEMIG e de outras instituições. Muito obrigado.